I was just kind of surprised to see my friend Joseph Bosey there, and I turned around and took a little bit of time to shake his hand. Fiquei meio surpreso ao ver meu amigo Joseph Bosey ali e me virei e teria um tempinho para apertar sua mão. Let us turn now in the Word of God to Hebrews, the first chapter. I want to read for a portion the first, second, and third verse to draw a text for the night. Vamos abrir agora a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 1. Quero ler, como porção, os versículos 1, 2 e 3 para tirar um tema para a noite. God, who at sundry times and in divers manners spake in times past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he has appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Who being in the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had sat down on the right hand of the majesty on high. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Let us bow our heads now for prayer. And now, in his divine presence, if you have any request that you'd like to be made known to him, would you just raise up your hand, and that's your request that God will... Inclinemos a cabeça agora para a oração. E agora, em sua divina presença, se você tem algum pedido que gostaria de manifestar a ele, fare o favor de levantar a mão, e esse é o seu pedido, que Deus... Our Heavenly Father, we are coming now up before thy throne by faith in the name of Jesus Christ, thy Son. And we have been given this assurance that if we ask anything in his name, it'll be granted. Nosso Pai Celestial, estamos vindo agora perante o teu trono, pela fé, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. E nos foi assegurado que se pedirmos algo em seu nome, será concedido. And thou knowest our desires and our needs, and thou hast promised that you would supply all that we have need of. So, Father, we would pray as you taught us, thy kingdom come, thine will be done, in earth as it is in heaven. E tu conheces nossos desejos e nossas necessidades, e tu prometeste que supriria tudo de que precisássemos. Assim, Pai, oramos como tu nos ensinaste. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. That our request tonight might be according to your desire to give it, and grant to us these privileges. Que nosso pedido esta noite seja conforme o teu desejo de dá-lo, e concede-nos esses privilégios. Anoint the word, Lord, and all the speakers and the hearers, and may the Holy Spirit come in and be the doer of the word tonight among us, for we asked it in his name. Amen. You be seated. Unge a palavra, Senhor, e todos os que falam e os que ouvem, e que o Espírito Santo entre e seja o cumpridor da palavra esta noite entre nós, pois pedimos em seu nome. Amém. Podem sentar-se. Tomorrow morning, I understand, is a full gospel businessman's breakfast. Usually where they have a chapter, I have the privilege of speaking at their breakfast. Amanhã de manhã, pelo que entendo, é o café da manhã dos homens de negócios do Evangelho Pleno. Normalmente, onde eles têm uma subdivisão, tenho o privilégio de falar em seu café da manhã. To this time, that's the only organization, which is not an organization, but the only group
that I belong to is a Christian businessman. And now I just speak for him internationally. Até o momento, essa é a única organização que, de fato, não é uma organização, mas o único grupo ao qual eu pertenço são os homens cristãos de negócios. E agora eu só falo para eles internacionalmente. Now tonight, we're trusting that this gathering will not be in vain. I've come to you tired, a worn out throat, and received a little bronicle I come from Tucson, where it's really good and dry, and I come here and it's really good and wet. So there's quite a contrast. Agora, esta noite, estamos confiantes que este encontro não será em vão. Eu vim até vocês cansado, com a garganta desgastada e contraí um probleminha bronquial de... Eu venho de Tucson, onde é bem seco, e chego aqui e é bem úmido, de modo que há um grande contraste. If you all got all the water over here, if you just send it over our way, we'd appreciate it. But you can't do that, of course. Se vocês pegassem toda a água aqui, se simplesmente a mandassem em nossa direção, nós agradeceríamos. Mas não podem fazer isso, é claro. But I'll tell you one thing, there's a parable there. All of our things in Arizona, our trees, is full of stickers. Everything has a sticker. It's because it's dry. Mas eu lhes digo uma coisa, há uma parábola aí. Todas as nossas coisas no Arizona, nossas árvores, são cheias de espinhos. Tudo tem espinho. É porque é seco. Now, if that same bush growed over here, it'd be a nice, lovely leaf. See, it's without water. That's the reason it becomes a sticker. And when the church becomes without the water of life, it gets dry and sticky too. Sticking and punching at everything. Agora, se aquele mesmo arbusto crescesse aqui, seria uma folha linda e encantadora. Vejam, está sem água. É por isso que se torna um espinho. E quando a igreja fica sem a água da vida, ela fica seca e espinhenta também. Espinhando e espetando tudo. But where the waters of life flows, it opens up the leaf and makes it tender, mellow and sweet, holy and acceptable unto God. Mas onde as águas da vida fluem, a folha se abre e fica tenra, madura e doce, santa e agradável a Deus. So may the Lord God water us tonight, that we won't be stickers, but we'll be fine leaves that the wayward people might sit down under the tree of our shade and find rest to their souls. Assim que o Senhor Deus nos regue esta noite, para que não sejamos espinhos, mas que sejamos boas folhas, para que os obstinados possam se sentar debaixo da árvore da nossa sombra e encontrar descanso para suas almas. Now, I want to take the text tonight, if the Lord willing, and I'm pulling this little microphone just as close as I can because of the lack of voice. Agora, quero tomar o tema esta noite, querendo o Senhor, e estou aproximando este pequeno microfone tanto quanto posso por causa da falta de voz. I want to, from the reading here of Hebrews 1:1, I want to take a text of God identifying himself by his characteristics. May I repeat that again because I know the acoustics is bad here. God identifies himself by his characteristics. Eu quero, a partir da leitura aqui de Hebreus 1:1, quero tomar o tema de Deus identificando-se por suas características. Permitam-me repetir porque sei que a acústica está ruim aqui. Deus identifica-se por suas características. Now, most anything is identified by its characteristics. And I have a few scriptures here and note that I would like to refer to. Agora, quase tudo é identificado por suas características. E tem algumas escrituras aqui que eu gostaria, e nota, a que gostaria de me referir. Now, a characteristic of anything identifies what it is. Now, like in all nature, flowers are identified many times by their characteristic. If they're close together, one species to another, the characteristic of that flower
will identify what flower it is. Agora, uma característica de qualquer coisa identifica o que ela é. Agora, como em toda a natureza, as flores são identificadas muitas vezes por sua característica. Se são parecidas, uma espécie da outra, a característica da flor irá identificar qual flor é. And in wildlife, many times I'm a hunter, and you have to know the characteristic of the animal that you're hunting, or sometimes you can be certainly deceived. E na vida selvagem, muitas vezes, eu sou caçador e você tem que saber a característica do animal que está caçando. Ou às vezes pode ser certamente enganado. For instance, like the stone sheep, way up in British Columbia. I was just under the Yukon this last fall. A couple of brethren here now was with me, and we were hunting. Por exemplo, como a ovelha selvagem lá na Colômbia Britânica. Eu estive logo abaixo do Yukon este último outono. Alguns irmãos aqui agora estiveram comigo e estávamos caçando. Now, if you didn't know the difference when you was tracking a sheep or a deer, you couldn't tell the difference unless you was a shrewd hunter, because they make the same kind of tracks. They bound when they run away. Agora, se você não soubesse a diferença, quando estivesse seguindo o rastro de uma ovelha ou de um cervo, você não saberia a diferença, a menos que fosse um caçador perspicaz, porque deixam o mesmo tipo de rastro, saltam ao fugir. And then you see one standing in the distance with his head hid. Well, you would hardly know the difference. They're about the same size. Across the rump part, it's white, just like the deer. It'd be very hard to tell them. But his horns identifies his characteristic by them horns. E então, se você visse um de pé à distância, com a cabeça escondida, ora, você mal saberia a diferença. Eles têm quase a mesma largura na parte traseira, é branca como o cervo, seria muito difícil diferenciá-los, mas seus chifres identificam sua característica pelos chifres. The sheep has a horn that rounds and a deer has prongs that run out. And another thing, a deer wouldn't go quite that high to feed. A ovelha tem um chifre que se curva e um cervo tem as pontas que se estendem. E outra coisa, um cervo não iria tão alto para se alimentar. And then the goat walking also, there's a characteristic in a goat and a sheep that you'd have to know the difference in them when you were up high, because they both dwell high in the mountain. You have to know the difference. E então a cabra, andando também, há uma característica na cabra e na ovelha que você teria que saber a diferença entre elas quando estivesse lá em cima, porque ambas habitam no alto da montanha. Você tem que saber a diferença. But if you notice, a goat stumbles himself as he walks, where a sheep sets his feet down like this as he walks. The characteristic of the way he makes his track. Mas se observar, a cabra tropeça ao andar, enquanto a ovelha apoia as patas assim ao andar. A característica da maneira que deixa rastro. You identify your game by the characteristics of what it does and how it acts and what it feeds and everything. It identifies itself by its characteristic. Você identifica sua caça pelas características do que ela faz e como ela age e do que se alimenta e tudo mais. Ela se identifica por sua característica. And then you jump on and watch what happens. You can tell the way they go. You can tell by that characteristic of different animal. E então você faz uma sair do esconderijo e veja o que acontece. Você pode diferenciar a maneira como anda. Você pode diferenciar por essa característica os diversos animais. Then did you ever notice, I don't know where you have them here or not, yellowhammers. Well, thicker is the right name for them, and a jaybird. A jaybird is about the same size of a yellowhammer. Então, já notou? Não sei se vocês têm aqui ou não escrevedeiras amarelas. Bem, pica-pau do campo é o nome certo para eles. E um gaio. Um gaio é aproximadamente do mesmo tamanho de uma escrevedeira amarela. And you see the two flying. They're both about the same kind of bird. If you can't see the color, but just watch them, you can tell which is the yellowhammer. E se você vir os dois voando, ambos são mais ou menos o mesmo tipo de pássaro.
Se não conseguir ver a cor, mas apenas observá-los, você pode notar qual é a escrevedeira amarela. The jaybird flies more or less in a bee line, but the yellowhammer, flopping his wings, as he flaps his wings, he goes down and then up, down and then up. O gaio voa mais ou menos em linha reta, mas a escrevedeira amarela, batendo as asas, ao bater as asas, ela vai para baixo e depois para cima, para baixo e depois para cima. See, he makes himself in a bound like that, and you can tell that's a characteristic of the yellowhammer, the way he flies. Veja, ela sobe e desce assim, e você pode distinguir que essa é a característica da escrevedeira amarela, a maneira como ela voa. If you notice the quail, when he comes out, the way he comes up, and then watch if you're in a swamp or a quail might be in a knife, you hunters know that. Se você notar a codorna quando sai voando, a maneira como ela sobe, e então observe, se você estiver em um pântano onde as codornas podem estar e a narceja, vocês, caçadores, sabem disso. The Wilson snipe and the jack snipe, they identify themselves by the way they come out, the way they go. They identify by their characteristic of flying, of what kind of a bird they are. A narceja de Wilson e a narceja galega, elas se identificam pela maneira como levantam voo e o jeito que voam. Elas se identificam por sua característica de voo, que tipo de pássaros são. Therefore, if you just heard him, you can just tell what it was the way he went out, what he is by the characteristic of his flying. Portanto, só em ouvi-las, você poderia distinguir exatamente qual seria, pela maneira como saiu voando, qual é, pela característica do seu voo. Like a man and a woman, they're both human beings, but a woman has a different characteristics to a man. Como um homem e uma mulher, ambos são seres humanos, mas uma mulher tem características diferentes de um homem. I was reading here some time ago about Solomon and the Queen. I've never got around to preaching my little message here to you on the Queen of the South, coming up to see Solomon and seeing that gift of discernment. Eu estava lendo aqui, algum tempo atrás, sobre Salomão e a rainha. Eu não cheguei a pregar minha pequena mensagem aqui para vocês sobre a Rainha do Sul, indo ver Salomão e ver aquele dom de discernimento. I was reading about that here not long ago, and they said that one of the puzzles that was put before Solomon was this queen took a woman, or women rather, and dressed them like man. Now that was foreign in that day, but it certainly is up to date today. Eu estava lendo sobre isso aqui, não muito tempo atrás, e disseram que um dos quebra-cabeças que foram colocados diante de Salomão foi que esta rainha tomou uma mulher, ou mulheres, melhor dizendo, e as vestiu como homens. Agora, isso era estranho naquele dia, mas certamente está atualizado hoje. And you know that's wrong. The Bible said that a woman shouldn't do that. It's an abomination for a woman to put on a garment that pertains to a man. The unchangeable God said that. So that is true. E vocês sabem que está errado. A Bíblia disse que uma mulher não deve fazer isso. É abominação uma mulher vestir traje de homem. E o Deus imutável disse isso, de modo que é verdade. So we find out that Solomon no more than watched him. He had him to walk or do something. And immediately says, women. See, he could tell by the characteristic of that woman, the way she handled herself, that she was woman and not man. Constatamos, pois, que Salomão, assim que as observou, mandou que andassem ou fizessem alguma coisa e disse imediatamente, são mulheres. Veja, ele pôde distinguir pela característica daquela mulher, pelo modo como ela se comportava, que ela era mulher e não homem. And then most anything that way with his characteristics is like many people are left-handed and right-handed. Their characteristic, the way they handle themselves, you can tell whether it's a right or the left-hand person by the way they conduct themselves, the way they reach out, always with that left hand or the right hand. E então, quase qualquer coisa é assim, com suas características. Assim como muitas pessoas são canhotas e destras, são características da maneira como elas manuseiam.
Pode-se distinguir se é uma pessoa destra ou canhota pela maneira como se comporta, pela maneira como procura pegar algo, sempre com a mão esquerda ou direita. And remember, Jesus had something like that two hands are just almost, they are the same. They've got the same kind of thumbprints, fingerprints, 5 fingers, small index and so forth, just as the right hand and the left hand has the same kind of fingers normally, same size hand, just exactly. E lembrem-se, Jesus teve algo assim que duas mãos são praticamente, elas são iguais. Tem o mesmo tipo de impressões digitais do polegar, impressões digitais, 5 dedos, mínimo, indicador e assim por diante. Assim como a mão direita e a mão esquerda têm o mesmo tipo de dedos, normalmente, o mesmo tamanho de mão, exatamente. And the only difference there is in them is one is left and the other is right. Yes. That's the only difference you can tell. One is left, other is right. E a única diferença que existe nelas é que uma é esquerda e a outra é direita. Essa é a única diferença que você pode notar. Uma é esquerda, a outra direita. So then, in that, Jesus said, I might drop a little point here. Jesus said in Matthew 24 that the characteristics of the Spirit would be somewhat alike in the last days. So close that would deceive the very elected if it was possible. Então, nisso, Jesus disse... Eu poderia fazer menção de um pequeno ponto aqui. Jesus disse em Mateus 24 que as características do Espírito seriam um tanto semelhantes nos últimos dias, tão parecidas que enganariam os próprios escolhidos, se fosse possível. See, just you take your hand and just hold it up. See, if you don't notice, one of them looks like the other in every way, but one of them is left and the other is right. Vejam, eles iriam simplesmente pegue a mão e deixe-a erguida. Veja, se não prestar atenção, uma delas se parece com a outra em todos os sentidos. Mas uma delas é esquerda e a outra é direita. That's the way the spirits are in the last day. They're somewhat alike. But they have a characteristic that identifies them. One is right and the other is wrong. And it can be identified by its characteristic. Assim são os espíritos no último dia. Eles são um tanto parecidos, mas tem uma característica que os identifica. Um é certo e o outro é errado, e pode se identificar por sua característica. The Spirit of God can be identified by its characteristic. See, the Spirit of God and the Spirit of the church. There's a church spirit and a Spirit of God that's absolutely not like the church spirit at all. O Espírito de Deus pode ser identificado por sua característica. Estão vendo? O Espírito de Deus é o Espírito da Igreja. Há um Espírito da Igreja e um Espírito de Deus que não é em nada como o Espírito da Igreja, de modo algum. There's a denominational spirit. There's a national spirit. There's a spirit of the nation. Every nation, when I go into, you walk in there, you find a different spirit. Há um espírito denominacional, há um espírito nacional, há um espírito da nação. Toda nação, quando chega-se aí e encontra um espírito diferente. I went into Finland, fine people, but there was a Finnish spirit. I go down into Germany, there's a German spirit. Eu fui para a Finlândia, excelentes pessoas, mas havia um espírito finlandês. Se vou para a Alemanha, há um espírito alemão. Here not long ago, I was going with the wife, when we still lived in Indiana a couple of years ago, over to the little supermarket. I just come home, we had to go get some food. Aqui não faz muito tempo, eu estava indo com a esposa, quando ainda morávamos em Indiana, há alguns anos, para um pequeno supermercado. Eu tinha acabado de chegar em casa. Tivemos que ir comprar comida. And on the road over there, it's the summertime, you might not believe it, but we found a lady had a dress on. And it was so strange, it shocked me. I said, oh, look at there, it looks strange, that woman's wearing a dress. The rest of them was wearing clothing not becoming to the woman. E a caminho de lá, nós
Era verão, vocês podem não acreditar, mas encontramos uma senhora de vestido. E foi tão estranho. Isso me chocou. Eu disse, olhe lá, parece estranho, aquela mulher está de vestido. As demais estavam usando roupas que não inadequadas para a mulher. And she said, I said, well, that's just the American spirit, the spirit of America. Now, spirit of America, it's supposed to be a Christian nation, but the spirit of this nation is not Christian. It might be called Christian nation, but it's a million miles from it in characteristic. E ela disse, eu disse, bem, esse é justamente o espírito americano, veja, o espírito dos Estados Unidos. Agora, o espírito dos Estados Unidos é um que se esperava ser uma nação cristã, mas o espírito desta nação não é cristão. Pode ser chamada de nação cristã, mas está a 1 milhão de milhas disso em característica. So this woman, she said, well, aren't we Americans? I said, no, we live here. This is our country. We stay in it, we love it. It's the best nation in the world, but yet we're not Americans. Assim, esta mulher, ela disse, bem, não somos americanos? Eu disse, não, nós vivemos aqui, este é o nosso país, nós moramos nele, nós o amamos, é a melhor nação do mundo, mas ainda assim não somos americanos. I said, we are born from above. The Holy Spirit come down and we belong to a kingdom. It's not of this world. Eu disse, nós nascemos do alto, o Espírito Santo desceu e pertencemos a um reino, não é deste mundo. I said, that's the reason that our sisters wear dresses, wear long hair, don't wear makeup. See, their characteristics identify them as holiness unto the Lord from above. Eu disse, é por isso que nossas irmãs usam vestidos, têm cabelo comprido, não usam maquiagem. Veja, suas características as identificam como santidade ao Senhor do alto. Therefore, we are seeking a kingdom. We're seeking a king to come and receive his subjects to his kingdom. And they are identified by their characteristics that their treasures are not of this earth or of this nation. It's of above in glory. Therefore, they look for a city whose builder and maker is God. They are properly identified. Portanto, estamos buscando um reino, estamos buscando um rei para vir e receber seus súditos ao seu reino. E eles são identificados pelas suas características, que os seus tesouros não são desta terra ou desta nação, são do alto, na glória. Portanto, eles esperam a cidade da qual o artífice e construtor é Deus. Eles são devidamente identificados. Wish I had enough voice to preach to you some night, but I get off of that. Quem dera eu tivesse voz suficiente para pregar para vocês alguma noite, mas eu estou fora disso. Now, identifying by its characteristics, we find a good example here in the time of Israel coming to the promised land. And God had called them according to his promise. Agora, identificados por suas características. Encontramos um bom exemplo aqui no tempo de Israel entrar na terra prometida, e Deus os tinha chamado de acordo com a sua promessa. He told Abraham that his seed would be in this strange nation for 400 years, and then he would deliver him with a great, mighty hand. And they go to a land that was promised was flowing with milk and honey. Ele disse a Abraão que sua semente estaria nesta nação estrangeira por 400 anos, e então ele o libertaria com grande e forte mão, e eles iriam para uma terra, então, que foi prometida, que manava leite e mel. And then when the time of the promise drew nigh, there come a Pharaoh who didn't recognize Joseph's great ministry that he had among them. E então, aproximando-se o tempo da promessa,
Veio um faraó que não reconhecia o grande ministério de José que ele teve entre eles. And this, God raised up a prophet named Moses. And the man was taught in all the wisdom of the Egyptians. No doubt but what he was a great, smart, intellectual man. For he could teach the Egyptians wisdom. E este Deus suscitou um profeta chamado Moisés. E o homem foi ensinado em toda a sabedoria dos egípcios. Sem dúvida que ele era um grande homem, inteligente, intelectual, pois podia ensinar sabedoria aos egípcios. Looked like a properly fitted man for deliverance. But you see, what we call deliverance and what God calls deliverance is some difference. Parecia um homem particularmente apropriado para a libertação. Mas vejam, o que nós chamamos libertação e o que Deus chama libertação tem diferença. Now watch this man with all of his ethics. He knew he was born to deliver the children of Israel, yet with all of his education, that's all he knew about, and knowing that he was called of God to do the job, he had his Bachelor of Art and his PhD and LLD and so forth, and he went out to deliver Israel and was a total failure. Agora, observem este homem com toda a sua ética. Ele sabia que tinha nascido para libertar os filhos de Israel. No entanto, com toda a sua instrução, isso é, com tudo o que ele sabia e sabendo que foi chamado por Deus para fazer o trabalho, ele tinha seu bacharelado em ciências humanas e seu PhD e LLD e assim por diante. E ele saiu para libertar Israel e foi um fracasso total. Now notice, looked like him being with his foot on the throne in Egypt to become the Pharaoh, that he could deliver the children of Israel after he become Pharaoh because he was next in line for the throne. Agora observem, parecia que pelo fato de estar com o pé no trono do Egito para se tornar faraó, que ele poderia ter libertado os filhos de Israel depois de se tornar faraó, porque era o próximo na linha da sucessão para o trono. But you see, that in doing it that way wouldn't identify God's characteristic in delivering his people. He said he would deliver them. He would deliver them with a mighty hand. Not Moses with a mighty army, but God with a mighty hand. Mas vejam que ao fazê-lo dessa maneira, não identificaria a característica de Deus de libertar o seu povo. Ele disse que ele os libertaria com forte mão, não Moisés com forte exército, mas Deus com forte mão. We find that this prophet run away and was in the wilderness for 40 years. It taken Pharaoh 40 years to drill an education into him. It took God 40 years to drill it out of him. Verificamos que este profeta fugiu e esteve no deserto por 40 anos. Levou 40 anos para Faraó botar instrução nele e levou 40 anos para Deus tirar dele. So we find one day that he on the backside of the desert met the Lord God in a burning bush in the form of a pillar of fire laying in a bush. Encontramos, pois, que ele certo dia, no ermo do deserto, se encontrou com o Senhor Deus em uma sarça ardente, na forma de uma coluna de fogo que estava numa sarça. And he was asked to take off his shoes, that the ground he was standing on was holy. Now look at this fine, cultured, educated man that had been. What's the changing of his characteristics after he met God? Ele foi pedido que tirasse os sapatos, que a terra em que estava era santa. Agora olhem para esse homem bem instruído, culto, que tinha sido... Observem a mudança de suas características depois que se encontrou com Deus. Sometimes God does things in such a simple way and such a foolish way to the carnal way of thinking. Ele fez a mais. Às vezes, Deus faz coisas de modo tão simples e de modo tão absurdo para o modo carnal de pensar. Notice, a man who had been a total failure
with all Egyptian armies and everything around him to do the will of God, with all of his education, at the age of 40 years old in his prime. Notem, um homem que tinha sido um fracasso total, com todos os exércitos egípcios e tudo ao seu redor para fazer a vontade de Deus, com toda a sua instrução aos 40 anos, em seu auge. Here he is, 80 years old, the next morning, with his wife sitting straddle of a mule, with a young'un on her hip, and a stick in his hand, going down to Egypt to take over. You talk about a ridiculous sight, but that was displaying the characteristics of God, because he had a man who would believe his word. That's all. Aqui está ele, com 80 anos na manhã seguinte, com sua esposa montada numa mula, com uma criança no quadril dela e uma vara na mão dele, indo para o Egito para tomar controle. Que espetáculo ridículo! Mas isso estava exibindo as características de Deus, porque ele tinha um homem que cria em sua palavra. Só isso. The thing of it was, could you imagine a one-man invasion going to Egypt, where an army had failed? But what was it? His characteristic, his tactics was changed. He was going in the name of the Lord. I am that I am. O negócio era, você poderia imaginar uma invasão de um só homem indo para o Egito, quando um exército tinha falhado? Mas que foi isso? Sua característica, sua tática foi mudada. Ele estava indo em nome do Senhor. Eu sou o que sou. The thing of it was, he took over. He did because he was going in the power of the Lord. O ponto importante a considerar foi que ele tomou posse. Ele tomou porque estava indo no poder do Senhor. On his road leading Israel out to the promised land, he come in contact with his brother, his denominational brother, Moab. Now, Moab by no means were heathens. That was Lot's daughter's children. One of their children had sprung Moab. No caminho, levando Israel para a terra prometida, ele entrou em contato com seu irmão denominacional, Moabe. Agora, os moabitas, de modo algum, eram pagãos. Eram filhos da filha de Ló. De um de seus filhos tinha descendido Moabe. Now, up there, I want you to notice these two nations in contrast. Here was Egypt, a little scattered about, no nation to go to, no executives or no king or nothing or any dignitaries among them, just the people on the road to a promised land. And here they had to go through the land of Moab. It was right in the line of promise. Agora lá em cima, quero que reparem nessas duas nações, em contraste. Aqui estava o Egito, pequeno, disperso, nenhuma nação para onde ir, nenhum executivo ou nenhum rei ou nada, ou dignitários entre eles, apenas um povo a caminho de uma terra prometida. E aqui, eles tinham que passar pela terra de Moabe, estava exatamente na linha da promessa. And Moab also was a believers in Jehovah. And they had a prophet. And Israel had a prophet. Both of them had prophets. E em Moabe também eram crentes em Jeová e tinham um profeta. E Israel tinha um profeta. Ambos tinham profetas. And I noticed they come to the place that the prophet of the organized nation was coming down to curse this other nation because it was just a drifter, not having a certain place to stay. So they come down and watch those two prophets. E agora, notem, eles tinham chegado ao ponto em que o profeta da nação organizada estava vindo a amaldiçoar esta outra nação, porque era apenas errante, não tendo lugar certo para ficar. Então eles desceram e observaram aqueles dois profetas. When it comes fundamentally speaking, both of them were exactly right. Because notice Balaam, representing the 7 church ages, the 7 days of creation, so forth. Quando se fala fundamentalmente, ambos estavam exatamente certos, porque, notem, Balaão, o bispo, lhes disse, agora,
edifiquem-me 7 altares. 7 é o número completo de Deus, representando as 7 eras da igreja, os 7 dias da criação e assim por diante. Now notice, 7, God is completed in 7. 7 altars. And on each altar put a bullock. Now that's exactly the same altar they had down in Israel's camp. Agora notem, 7, Deus é completo em 7. 7 altares e em cada altar põe um novilho. Agora, é exatamente o mesmo altar que eles tinham no arraial de Israel. There they are down in Israel. Amen. With the same altar they got up here in the same sacrifice. Yes. A bullock and a bullock. A prophet and a prophet. Yes. 2 nations in contrast. A very perfect example of the day we're living. Yes. We had time to go into it. Lá estão eles em Israel com o mesmo altar que tem aqui em cima. E o mesmo sacrifício, um novilho e um novilho, um profeta e um profeta. 2 nações em contraste. Um exemplo muito perfeito do dia em que estamos vivendo, se tivéssemos tempo para entrar nisso. Notice, God doing this in parable, we would find out, paralleling. Now, also, Balaam required a ram on each altar. That was speaking of his faith in a coming Messiah. Yeah. Notem, Deus fazendo isso em parábola para que nós descobríssemos, fazendo um paralelo. Ora, também Balaão exigiu um carneiro em cada altar. Isso estava falando de sua fé em um Messias vindouro. A ram, a he-sheep. That's the same sacrifice they had down in Israel. Down in the camp of Israel, up here in Moab. Fundamentally, they were both right. Yes. But notice, fundamentally in doctrine. Um carneiro, uma ovelha macho, esse é o mesmo sacrifício que tinham lá em Israel, lá no arraial de Israel, aqui em Moabe. Fundamentalmente, ambos estavam certos, mas, observem, fundamentalmente na doutrina. But one prophet down in Israel's camp had the characteristics of God and the Word of God. He stayed with the promise of God for that age because he was in a line going to the promised land. Amen. Mas um profeta lá no arraial de Israel tinha as características de Deus e a palavra de Deus. Ele ficou com a promessa de Deus para aquela era, porque ele estava em linha, indo para a terra prometida. Estão vendo? Now, as far as the fundamental part, Balaam could be just as identified as Moses was. But you see, Moses, being the correct prophet of God, not only had the fundamental parts, but had the identification of God. Agora, quanto à parte fundamental, Balaque, poderia estar tão identificado como Moisés. Mas, vejam, Moisés, sendo o profeta correto de Deus, não só tinha as partes fundamentais, como tinha a identificação de Deus. See, he was in line of duty, exactly what was promised for that age. Not for the age of Noah, but for the age then. I will take you to a land that's flowing with milk and honey. Vejam, ele estava cumprindo o dever, exatamente o que foi prometido para aquela era, não para a era de Noé, mas para a era de então. Vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. They were on their way, and Israel was identified with their prophet Moses, with the message of that age. Amen. God, characteristics identified in Moses. Eles estavam a caminho, e Israel estava identificado com seu profeta Moisés, com a mensagem daquela era, as características de Deus identificadas em Moisés. A pillar of fire was following him. He also had the atonement in action. Not speaking of it, but had it in action. Amen. Not what will be, what is right now. Amen. Uma coluna de fogo o seguia. Ele também tinha a expiação em ação, não falando dela, mas tendo-a em ação.
não o que será, o que é agora mesmo. Notice, he had a brass serpent that had been lifted up for the sickness and diseases of the people. Therefore, Moses was practicing divine healing. Notem, ele tinha uma serpente de bronze que tinha sido levantada para a enfermidade e doenças do povo. Portanto, Moisés estava praticando a cura divina. He had the atonement, the brass serpent symbolizing that God was in the camp, and the people were looking on that brass serpent and being healed. Ele tinha a expiação, a serpente de bronze simbolizando que Deus estava no arraial e o povo estava olhando para aquela serpente de bronze e sendo curado. He also had a smitten rock following him, and that was identifying God, to keep the waters of life among them, joy and salvation, that they would not perish but had everlasting life. It was a type of that smitten rock in the wilderness, was a type of Christ being smitten. Ele também tinha uma rocha ferida seguindo-o, e isso estava identificando Deus para manter as águas da vida entre eles, alegria e salvação, para que não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Era um tipo de... Aquela rocha ferida no deserto era um tipo de Cristo sendo ferido. Then they were traveling in the line of promise. That was another identification, the showing God's characteristic. No matter how fundamental this other one was with the Word, he had the fundamentalism plus the identification and the characteristic of God among them. God identified himself. Então, eles estavam viajando na linha da promessa. Essa era outra identificação, mostrando a característica de Deus. Não importa quão fundamental este outro fosse com a palavra, ele tinha o fundamentalismo, mais a identificação e a característica de Deus entre eles. Deus se identificou. Two prophets, both of them prophets, both of them fundamental. But God identified his characteristics in Moses because he had the characteristics of God with him. Dois profetas, ambos profetas e ambos fundamentais, mas Deus identificou suas características em Moisés, porque ele tinha as características de Deus com ele. Now, again, God's characteristics is always supernatural because he is supernatural. God is supernatural. Agora, novamente, as características de Deus são sempre sobrenaturais, porque ele é sobrenatural. Deus é sobrenatural. It's unusual always to the modern trend of thinking of the day. You know that. Yes. God's always has upset the apple cart for the religious groups in every age it's ever passed. É incomum sempre para a tendência moderna de pensar do dia. Vocês sabem disso. Deus tem sempre criado dificuldades para os grupos religiosos em cada era que já passou. And not one time did ever a person or a group of people ever organize themselves together upon a message, but what they died and went on the shelf and never raised again. There's no history. E sempre que uma pessoa ou um grupo de pessoas se organizou sobre uma mensagem, eles morreram e saíram da ativa e nunca mais tornaram a se levantar. Não há história. The Lutherans, the Presbyterians, the Methodists, the Baptists, the Pentecostals, and so forth, never raise again. When they go to grouping, God deals with individuals. Os luteranos, os presbiterianos, os metodistas, os batistas, os pentecostais e assim por diante, nunca mais se levantam quando se põem a formar grupos como isto. Deus lida com indivíduos. Notice, he's so unusual to the way of thinking. See, we get off in a trend and we have to believe it this way. And then God comes around with his word that he's promised and identifies himself in that word. This group can't go to it because they don't believe in him. See, it's done cut itself off from him. Notem, ele é tão incomum para a maneira de pensar. Vejam, nós começamos com uma tendência e temos que crer nisto desta maneira, e então Deus vem com a sua palavra que ele prometeu e se identifica nessa palavra.
Este grupo não pode ir a ela porque não crê nela. Vejam, já se separou dela. Like Joseph, he was a son of David and a good man. Joseph, the husband of Mary. He was a good man and no doubt read the Bible, the scrolls continually and was looking for a Messiah to come. And should have known what the Scripture said that would take place. Isaiah said, a virgin shall conceive. Como José, ele era um filho de Davi e um bom homem. José, marido de Maria. Ele era um bom homem e, sem dúvida, lia a Bíblia, os pergaminhos continuamente, porque estava à espera de um Messias vindouro e devia ter sabido o que a Escritura disse que aconteceria. Isaías disse, uma virgem conceberá. Well, now, he was going with this young girl, Mary, probably 18 years old. He's probably a bit older. And then, when they were engaged to get married, she shows up to be mother. Now, that was kind of hard for Joseph to kind of settle on that. Bem, agora, ele estava namorando esta mocinha, Maria, provavelmente de 18 anos. E ele era provavelmente um pouco mais velho. E então, quando estavam noivos para se casar, ela aparenta que vai ser mãe. Agora, foi um tanto difícil para José se conformar com isso. No doubt but what Mary told him the visit of Gabriel, but we noticed the way his character was leading him, he doubted it. Now she was found to be mother before they were wed. And in the Bible, that punishment is death by being stoned. Sem dúvida que Maria lhe contou a visita de Gabriel, mas notamos pela maneira que seu caráter o estava conduzindo que ele duvidou. Agora, constatou-se que ela seria mãe antes de se casarem. E na Bíblia, esse castigo é morte, sendo apedrejada. An unwedded woman becoming mother, she had to be stoned. There's no prostitution in Israel. It was put out. So we find out, and Deuteronomy tells us that. Uma mulher solteira que estivesse para ser mãe tinha que ser apedrejada. Não havia prostituição em Israel. Foi erradicada. Assim, encontramos em Deuteronômio que nos diz isso. Now, we find that Mary looked like she was trying to use Joseph just for a shield of some act that she had done. Because if she was found already to be mother before they were married, then she must be stoned, and she must have someone now that could stand as a shield for her. And that looked a whole lot like it was what she was trying to do. Agora verificamos que Maria parecia que ela estava tentando usar José apenas como escudo para algum ato que ela tivesse cometido. Porque se fosse constatado que ela já estivesse para ser mãe antes de se casarem, então ela deveria ser apedrejada e ela deveria ter alguém agora que pudesse lhe servir de escudo. E tudo indicava que era isso que ela estava tentando fazer. But Joseph, looking into her big pretty eyes, and she'd say, Joseph, Gabriel said to me, the Holy Spirit shall overshadow thee. And this thing that will be conceived in thee is of the Holy Spirit. It's God. It's what is going to be called the Son of God. Mas José, olhando para seus grandes e belos olhos, e ela dizendo, José, Gabriel me disse, o Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra, e este que será concebido em ti, é do Espírito Santo, é Deus, é o que será chamado o Filho de Deus. Joseph, he wanted to believe that, but it was so unusual. That never happened before. And that's just the way today. E José, ele queria acreditar nisso, mas era tão incomum. Isso nunca aconteceu antes. E é exatamente assim hoje. If I had some way of getting the people to see
that the unusualness of anything, if it's identified by the Word, then its characteristics proves what it is. It's God in action. Se pudéssemos apenas, se eu tivesse alguma maneira de fazer as pessoas verem que a condição incomum de qualquer coisa, se estiver identificada pela palavra, então suas características provam o que é isso. É Deus em ação. Joseph should have known this. He should have known a virgin shall conceive. But he was honest about it. He didn't want to put her away privately, but he was thinking on doing it. José deveria ter sabido disso. Ele deveria ter sabido que uma virgem conceberá. Mas ele foi honesto quanto a isso. Ele não queria deixá-la secretamente, mas ele estava pensando em fazê-lo. And then the angel of the Lord appeared to him in a dream. Did you ever wonder why he appeared in a dream? There was no prophets of them days. The dream was so simple, it needed no interpretation. E então, em sonho, lhe apareceu o anjo do Senhor. Já se perguntaram por que ele lhe apareceu em sonho? Não havia profetas naqueles dias. O sonho deles foi tão simples, não precisou de interpretação. Said Joseph, thou son of David, fear not taking thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. See? Then that settled it. Disse José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Vejam, então, isso encerrou o assunto. See, he come to him in a dream, secondarily. But to see there was no prophet there to identify that word, that this is the virgin that shall conceive. See? So therefore, he appeared to him in a dream because he was honest and just and a good man. Vejam, ele veio a ele em sonho, secundariamente, mas, vejam, não havia nenhum profeta lá para identificar aquela palavra que esta é a virgem que conceberá. Estão vendo? Portanto, ele lhe apareceu em sonho, porque ele era honesto e justo e bom homem. And I believe God will come to any good man in some way and identify his doings to that good man for the age. If that man's called of God for that age. E creio que Deus virá a qualquer homem bom de alguma maneira e identificará seus feitos a esse bom homem para a era, se esse homem for chamado por Deus para essa era. Now, but it was so unusual, they just could not hardly grasp it. But always the appearing according to the promised word for the age. All this unusualness. Agora, mas era tão incomum, eles simplesmente mal conseguiram entender. Mas sempre a aparição de acordo com a palavra prometida para a era, toda esta condição incomum. Now there's some people might go around and say, well, this is unusual, that's God. This is unusual. But you see, it has to be identified by the Word, and the Word is God. See? Agora, há algumas pessoas que podem ir por aí e dizer, bem, isso é incomum, é Deus, isso é incomum. Mas vejam, tem de ser identificado pela palavra, e a palavra é Deus. Estão vendo? And then the characteristic of this identification identifies who it is. Because God said this would happen, and it happens. See, the characteristic of it is God's Word being identified by the characteristic of what's going on. E então, a característica desta identificação identifica quem é, porque Deus disse que isto aconteceria e acontece. Estão vendo? A característica disso é a palavra de Deus sendo identificada pela característica do que está acontecendo. He said in the last days he'd pour out the Holy Ghost. He did it. The characteristics of it identify that it was God, His Word, promised. See, it always identifies itself. Ele disse que nos últimos dias derramaria o Espírito Santo. Ele derramou. As características disso identificaram que era Deus, sua palavra prometida. Vejam, sempre se identifica. Now, always, every time, corrects the word when the word is said wrong. Did you ever notice? It was in the days of Noah that corrected that scientific age that God was going to bring water down out of the heavens. Agora, sempre, toda vez, corrige a palavra quando a palavra é dita errada. Já repararam?
Foi nos dias de Noé que corrigiu aquela era científica, que Deus ia fazer descer água dos céus. It was Moses, see, that corrected when they was all settled down in Egypt and so forth, but God's word had to come to be identified. And the truth of the word corrects the error. Foi Moisés, vejam, que corrigiu quando estavam todos acomodados no Egito, e assim por diante. Mas a palavra de Deus teve de vir para ser identificada, e a verdade da palavra corrige o erro. Let me ask you something. We may go a little deep here. I'm not supposed to preach teaching or doctrine, but let me just ask you one thing. Permitam-me perguntar-lhes uma coisa. Podemos ir um pouco fundo aqui? Não é minha intenção pregar ensino ou doutrina, mas permitam-me perguntar-lhes uma coisa. Jesus was the Word. We know that. The Bible said it was. St. John, 1st chapter. In the beginning was the Word, and the Word is with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. He's still the Word. Jesus era a palavra, sabemos disso. A Bíblia disse que era. São João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele ainda é a palavra. Then when he could perceive their thoughts, they ought to know that that was the Word, because the Word of God said that's what he'd do. He was the prophet. Então, quando ele podia conhecer seus pensamentos, eles deviam ter sabido que aquela era a palavra, porque a palavra de Deus disse que era o que ele faria. Ele era o profeta. Now notice, we find out that when he was born, about 12 years of age, he went up to the feast of the tabernacle. And they went up there to the Passover, and on the road back, they went 3 days' journey, and they missed him, thinking rather than presuming that he was out among their people. Agora notem, verificamos que quando ele nasceu, com cerca de 12 anos, ele subiu para a festa do tabernáculo. E eles tinham ido lá para a Páscoa, e no caminho de volta, eles haviam viajado por 3 dias e sentiram falta dele, pensando, melhor dizendo, presumindo que ele estivesse entre o povo deles. We can make a lesson out of that. That's so much today. Now you Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Catholic, whatever you are, see, you're doing that same thing. Poderíamos tirar uma lição disso. É tão parecido com o dia de hoje. Agora, vocês, metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos, católicos, o que quer que sejam, vejam, estão fazendo a mesma coisa. You're perceiving because Wesley had a great revival, Luther had a great revival, or Pentecost had a great revival. You're perceiving that he's among the people when sometimes he isn't there. Vocês estão tendo a impressão porque Wesley teve um grande reavivamento, Lutero teve um grande reavivamento, ou os pentecostais tiveram um grande reavivamento. Vocês estão tendo a impressão que ele está entre o povo quando, às vezes, ele não está.